Olá, pessoal, e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, à primeira vista, parece super burocrático, mas na verdade ele conta a história de uma batalha moderna. É verdade. De um lado, a gente tem a agilidade, aquela coisa meio caótica e global dos aplicativos de transporte, e do outro, o poder de uma cidade, no caso Fortaleza, tentando, sabe, colocar umas rédeas e impor alguma ordem. Exato. A nossa fonte é o Diário Oficial do Município, lá de 12 de dezembro de 2025, e a nossa missão aqui é decifrar a nova lei, a número 11.614. Ela regulamenta o transporte por moto, seja de passageiros ou de entregas. É um verdadeiro tabuleiro de xadrez que está sendo montado. Exatamente. E esse jogo, assim, não é só de Fortaleza. O que a gente tem aqui é um retrato de como as cidades no mundo inteiro estão tentando responder a um fenômeno que cresceu muito mais rápido que a legislação, né? A chamada gig economy. Aham. Essa lei é uma tentativa de redesenhar o contrato social para essa era dos algoritmos. Ela busca um equilíbrio que muitas vezes é bem tenso entre a inovação que a gente adora, a conveniência de pedir tudo pelo celular e as necessidades de segurança, de direitos e deveres para quem está na ponta, o utilizador, o condutor e, claro, as próprias gigantes da tecnologia. Ok, então vamos começar a mapear esse tabuleiro. A lei já abre definindo os dois territórios principais: o transporte de pessoas e a entrega de mercadorias. E logo de cara, no artigo 2º, ela apresenta as peças-chave do jogo. Sei. Tem a operadora de aplicativo, que são as empresas que todo mundo conhece, né? Uber, iFood, enfim. Aí tem o motociclista cadastrado, que é especificamente quem leva passageiros. E o condutor cadastrado, um termo mais amplo para quem faz entregas. Que pode usar outros veículos, né? Isso. Pode ser moto, motoneta ou até ciclomotor. E a peça final é o veículo autorizado, que é a moto que, no fim das contas, recebe o selo de aprovação da prefeitura. E o que é fascinante aqui é que essa lei não surge do nada, sabe? Ela não é uma ilha. Ela se ancora na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ou seja, a prefeitura está dizendo, olha, esse serviço de moto-app não é uma coisa à parte. Ele faz parte do ecossistema de transporte da cidade. Entendi. Assim como o ônibus e o táxi, ele vai ter que seguir regras. E para fazer isso funcionar, ela cria dois pilares centrais de controle. Primeiro, um cadastro municipal para todos os condutores. E segundo, uma autorização, tipo uma licença mesmo, para cada veículo. E quem vai ser o juiz desse jogo todo? O árbitro vai ser a Etufur, a empresa de transporte urbana de Fortaleza. Ela vai ser a grande gestora de tudo isso. Vamos então começar pelo serviço que talvez gere mais debate: levar uma pessoa na garupa da moto. Aqui a lei parece bem rigorosa com quem pode ser motorista. Não é só ter uma moto e querer trabalhar, né? Nem um pouco. A lista de exigências é longa. Tem que ter no mínimo 21 anos, carteira de motorista categoria A há pelo menos 2 anos, e não é qualquer carteira. Tem que ter aquela observação EAR. Que é a sigla para exerce atividade remunerada. Exato. E olha, essa lista é só o começo. A lei vai além. Ela exige também um curso especializado obrigatório. Ah, isso é interessante. É uma camada extra de profissionalização. É um sinal, assim, de que a prefeitura não vê essa atividade como um bico, sabe? Vê como uma profissão que exige preparo. E tem mais. É preciso apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Uau! Isso é uma resposta direta a uma preocupação muito real da população com segurança. A mensagem é bem clara: quem vai transportar um passageiro tem que ser confiável. E essa preocupação com a segurança não para no motorista, ela vai para o equipamento também. A lei fala que é obrigatório ter 2 capacetes certificados e usar um colete refletor. Sim, o básico de segurança, né? É, e tem proibições bem claras que, na verdade, reforçam o que já está no Código de Trânsito. De jeito nenhum pode levar mais de um passageiro ou crianças com menos de 10 anos. Parece que a lei municipal está pegando as regras federais e dizendo, olha, para trabalhar com o aplicativo aqui em Fortaleza, isso não é sugestão, é obrigação. Exatamente. E essa mesma lógica se aplica à moto em si. Não pode ser qualquer veículo. A idade máxima é de 15 anos, precisa ter uma cilindrada mínima de 125 cc. O que garante uma potência mínima para se mover no trânsito, imagino. Isso, para se mover com segurança no trânsito pesado. E o mais interessante,
são os equipamentos de segurança específicos que a lei exige. Coisas como o protetor de motor, o famoso mata-cachorro, e antena corta-pipa. Nossa, antena corta-pipa. Pois é. Isso mostra que a lei não foi escrita num escritório com ar-condicionado, sabe? Foi escrita por quem conhece os perigos reais das ruas de uma cidade brasileira. E tem um detalhe sobre o veículo que me fez parar para pensar. A lei proíbe o transporte se o peso somado do passageiro e do condutor ultrapassar o limite máximo da moto. Aham. Mas o ponto-chave é o que vem depois. Diz que, nesse caso, é facultado ao motociclista recusar a realização da corrida. Eu fico só imaginando a cena. O motociclista chega, olha para o passageiro e pensa, ih, não vai dar. Quão facultado é esse poder na vida real com a pressão por uma boa avaliação no aplicativo? Essa é uma excelente pergunta. Excelente. Porque ela toca no centro da estratégia da lei. O que a prefeitura está fazendo aqui é delegar uma parte da fiscalização para a ponta, para o próprio condutor no momento da viagem. Ele vira um agente da segurança, então. Exato. E esse é o primeiro sinal de um tema que a gente vai ver se repetir ao longo de toda a lei. O poder público transferindo a responsabilidade. Aqui ele transfere para o condutor. Como a gente vai ver mais adiante, ele vai transferir a responsabilidade em massa para as próprias plataformas. Entendi. É uma forma de dizer, olha, eu não consigo estar em toda esquina, então vocês que estão na operação também serão responsáveis por isso. Boa observação. E essa ideia de responsabilidade me faz pensar, a lei parece ter um nível de preocupação altíssimo quando se transporta uma vida. Mas e quando a carga não é uma pessoa, e sim uma pizza ou um documento? Será que a lei vê o mesmo nível de risco? Ótima transição. E a resposta ao que tudo indica é não. Quando a gente olha para as regras do serviço de entrega de mercadorias, as coisas mudam de figura. Como assim? Primeiro, a gama de veículos é maior. Pode ser moto, motoneta ou ciclomotor. A lei até faz uma menção específica e importante às bicicletas, reconhecendo uma realidade que já domina as ruas, né? E dizendo que elas devem seguir a regulamentação no que couber. Tá, mas a grande diferença não tá aí, né? Não. A grande diferença está nas exigências para o entregador. É verdade, eu reparei nisso. A lei exige a carteira com a observação EAI e os equipamentos de segurança, como capacete e colete. Mas cadê a exigência de 21 anos de idade e os 2 anos de experiência com a carta? Sumiu. Simplesmente não tá lá. Parece bem mais fácil se tornar um entregador de aplicativo do que um mototaxista de aplicativo. Isso levanta uma questão fundamental. Por que essa diferença? Eu vejo algumas hipóteses. A primeira é a percepção de risco. No transporte de passageiros, a vida de uma terceira pessoa está diretamente sob a responsabilidade do condutor. Certo. Na entrega, o risco se concentra mais no próprio entregador e nos outros na via. Outra possibilidade, talvez um pouco mais cínica, reflete as diferentes realidades socioeconômicas e, quem sabe, o poder de lobby de cada setor. Ah, O serviço de entregas é, a gente sabe, uma porta de entrada para o mercado de trabalho para muitos jovens, às vezes com menos de 21 anos. Uma regra mais rígida poderia gerar um impacto social e econômico imediato e gigantesco. faz todo sentido. É como se a lei estivesse fazendo uma escolha. Mais rigor para proteger o passageiro e um pouco mais de flexibilidade para não frear o motor econômico das entregas. Mas e para o veículo de entrega? As regras também são mais leves? Aí a lógica da segurança volta a ser parecida. A moto de entrega também precisa passar por vistoria, ter a antena corta-pipa e outros itens. E claro, a lei exige o óbvio, que o veículo tenha dispositivos para fixar a carga, seja um baú ou uma daquelas mochilas térmicas. Para a carga não sair voando, né? Exato. A ideia é garantir que a carga não se solte e cause um acidente. A lógica é, a carga pode não ser uma vida, mas se ela cair na rua, pode custar uma. Ok, agora vamos para a parte em que a prefeitura realmente mostra como ela pretende controlar tudo isso. A fiscalização. A gente já sabe que a Etufor é a grande gestora. Mas como isso vai funcionar na prática? Uhum. A lei detalha um sistema de vistorias periódicas para os veículos. E o sistema é bem inteligente. A frequência aumenta conforme a moto envelhece. Motos com até 5 anos fazem vistoria a cada 2 anos. Entre 5 e 10 anos, a vistoria vira anual. E as mais antigas? E para as mais velhinhas, com mais 10 anos, a vistoria é semestral. É um sistema escalonado que reconhece o óbvio, né? Veículos mais velhos tendem a apresentar mais problemas e precisam de um olhar mais atento.
E a lei oferece um incentivo para que todo mundo entre no sistema. A gratuidade, né? Isso. A possibilidade de as primeiras vistorias em 2025 e 2026 serem gratuitas. É a clássica estratégia do pau e cenoura. A vistoria é o pau, a obrigação, e a gratuidade inicial é a cenoura, o incentivo para a adesão em massa. Mas assim, fiscalizar milhares de motas uma a uma na rua é quase impossível. Onde está o pulo do gato desse controle? O pulo do gato está no século XXI, nos dados. Ah, claro. O coração da regulamentação moderna está na partilha de informações. A lei obriga os operadores de aplicativo a fornecerem para a Etofor, em 15 dias, a lista com o nome e CPF de todos os seus condutores cadastrados. É aqui que o poder público consegue cruzar os dados e saber quem está de fato rodando na cidade e se essa pessoa está regularizada. Certas plataformas têm que entregar os dados. Mas eu fico imaginando, a gente está falando de empresas gigantes com exércitos de advogados. Elas não vão simplesmente argumentar que isso viola a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e brigar contra isso na justiça. Como a lei se protege disso? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e a lei tenta se antecipar a ela. O texto menciona explicitamente a LGPD e tenta criar um equilíbrio bem delicado. Diz que a prefeitura só pode pedir dados estritamente necessários para a fiscalização. Só o essencial, então. Exato. E proíbe a exigência de informações que as plataformas não coletem rotineiramente. É uma negociação, uma corda bamba entre o dever de fiscalizar e o direito à privacidade. E para evitar o caos, a lei dá um respiro, um prazo de transição de 18 meses para os condutores se regularizarem. Ah, bom. É tempo suficiente para ninguém poder dizer que foi pego de surpresa. Tudo bem, então a gente tem as regras, tem a fiscalização, mas e se alguém quebrar as regras? O que acontece? Aí chegamos ao bolso. O capítulo das infrações e penalidades é bem claro. As sanções vão desde uma simples advertência por escrito até multa, suspensão, cassação do cadastro e, em último caso, a apreensão do veículo. E as multas? Qual é o tamanho da mordida? É aqui que está o verdadeiro ahá da lei. A diferença nos valores das multas é a chave para entender toda a estratégia de Fortaleza. Para o motociclista ou condutor que cometeu uma infração, a multa é de R$ 250. Ok, 250. E para a empresa? Para a operadora de aplicativo, a multa é de R$ 5.000. Uau! 5.000 contra 250. Isso não é só uma multa, é uma declaração. Qual é a mensagem que a prefeitura está passando com uma diferença tão gritante? A mensagem é: Uber, iFood, 99. A responsabilidade final é de vocês. Isso é uma virada de chave. A estratégia não é ter um fiscal em cada esquina. A estratégia é transformar as plataformas nos principais agentes de fiscalização do seu próprio sistema. Entendi. Com uma multa de R$ 5.000 por cada condutor irregular que elas permitirem na plataforma, o incentivo financeiro para que elas mesmas façam a triagem e mantenham só os regularizados é imenso. Na prática, a prefeitura está terceirizando a fiscalização para quem tem a tecnologia e os dados para fazê-la de forma eficiente. Eu entendo a estratégia, mas, por outro lado, isso não cria um risco. Se a plataforma se torna polícia, ela pode começar a ser excessivamente rigorosa, descadastrando condutores por pequenas infrações, com medo da multa pesada. Não se corre o risco de dar um poder ainda maior a essas empresas sobre a vida de milhares de trabalhadores que podem ser desligados por um algoritmo? Sem dúvida. Esse é o outro lado da moeda. Ao dar às plataformas o poder de polícia, você também aumenta a dependência do trabalhador em relação a um sistema que muitas vezes é opaco e sem direito a recurso. A lei lista as infrações de forma clara: operar sem credenciamento, permitir condutores irregulares, não partilhar dados, mas a aplicação diária disso vai ficar a cargo das empresas. A mensagem da lei é inequívoca. As plataformas não são só intermediárias de tecnologia. Elas são parte central do serviço de transporte e, como tal, têm responsabilidades diretas sobre a operação da qual lucram. Então, amarrando tudo isso, o que a gente vê é um plano bem ambicioso de Fortaleza para trazer para dentro da formalidade um serviço que explodiu de forma selnágea. Os pilares parecem ser segurança, tanto para o usuário quanto para o condutor, responsabilidade, jogando peso maior para cima das grandes empresas de tecnologia. E, claro, a formalização de milhares de trabalhadores sobre um conjunto de regras claras. É um resumo perfeito. Essa lei é um microcosmo do que está acontecendo em cidades pelo mundo.
É o poder local, a prefeitura, tentando se adaptar e regular a economia digital. Não é sobre proibir a tecnologia, é sobre integrá-la na malha urbana, buscando um ambiente mais seguro e, idealmente, mais justo para todo mundo. É o velho contrato social sendo reescrito para o século XXI. Fica, no entanto, aquela questão no ar que me parece o grande desafio de tudo isso. A lei no papel é muito bem amarrada. Tem regras detalhadas, um sistema de fiscalização baseado em dados, penalidades com uma estratégia clara. Mas a pergunta que fica é: na prática, a prefeitura, através de Etufor, vai ter a estrutura, tecnologia e o pessoal necessários para fazer tudo isso valer, para auditar os dados das plataformas, para gerir as vistorias e principalmente para peitar as gigantes de tecnologia se elas decidirem não colaborar. O desafio da implementação parece ser tão grande ou talvez maior do que foi o desafio de criar a lei.